Iniciando a sessão pública de defesa de doutorado do engenheiro Matheus Vinícius Vavaresco. O Matheus terá 50 minutos para apresentar o seu trabalho e depois nós teremos a arguição pela banca, que é composta pela professora Lucila Labac, da Unicamp, pelo professor Pedro Fernandes Pereira, da Universidade do Porto, professor Eduardo Krieger, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e professor Roberto Lamberts, do PPGEC. O Matheus foi orientado por mim, Enedir Guise, e co-orientado pela professora Simona Doca. Matheus, com a palavra. Eu solicito a todos que desliguem o microfone, por favor, enquanto o Matheus apresenta. Ok. Obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo a banca por ter aceitado esse convite. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a apresentação. Vocês conseguem ver normal? Porque eu não consigo ver vocês agora. Ainda não. Não tenho compartilhamento ainda, Matheus. Agora foi, né? Não, agora sim. Tá. Estamos vendo. Ok, vou começar então. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Então, meu nome é Matheus Bavaresco e eu vou dar início à minha defesa de doutorado, intitulada O uso de métodos qualitativos e quantitativos para aprimorar as pesquisas sobre comportamento de usuário em países em desenvolvimento. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Enedir Guise e co-orientada pela doutora Simona Doca, e eu agradeço novamente a todos que aceitaram participar da banca e também a audiência. E só para, no começo, eu vou deixar claro que os slides foram feitos em inglês para seguir o mesmo padrão do documento que foi entregue à banca, porque as imagens também estavam em inglês, então eu vou apresentar em português, mas o escrito está em inglês. Inicialmente, então, só gostaria de convidar a todos, os membros da banca e a audiência, para a gente pensar um pouquinho sobre o consumo energético das edificações. As edificações são sempre reportadas como grandes consumidoras de energia mundialmente, e, consequentemente, elas emitem bastante CO2 ou bastante gases de efeito estufa. E aí, muitas estratégias para otimizar o consumo das edificações podem ser focadas só nos sistemas ou só na envoltória, só na parte física da edificação. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer é que, na verdade, as edificações em si, ou as edificações sozinhas, elas não consomem energia. Quem consome energia somos nós, as pessoas, ou os usuários, os ocupantes dessas edificações. E esse é um conceito já bastante difundido nos últimos 10 anos, então existem várias pesquisas em relação a isso, sobre comportamento de usuário ou dimensão humana do consumo energético das edificações, e principalmente impulsionadas pelos grupos da Agência Internacional de Energia, o grupo, por exemplo, o Anexo 66, que conta com pesquisa, já é um grupo que o trabalho já foi finalizado, contou com pesquisadores de diversos países do mundo, e na sequência, então, o Anexo 79, que dá continuidade a esses estudos sobre a dimensão humana do consumo energético. O que existe de consenso com essas pesquisas é que estudar a dimensão humana do consumo energético demanda também estruturas multidisciplinares, devido à complexidade do comportamento humano. E outro consenso que existe é que a maior parte das conclusões que já existem nessa área, elas são de países desenvolvidos, principalmente da América do Norte, no caso Canadá e Estados Unidos, e países da Europa Ocidental, e algumas regiões da China. Então, a gente precisa transferir ou aprender com eles e trazer um pouco desse conhecimento, aplicar algumas metodologias também em países em desenvolvimento, nesse caso no Brasil. E foi pensando nisso, então, que a estrutura dessa pesquisa foi idealizada. Inicialmente, o objetivo geral, então, da pesquisa é avaliar o comportamento de usuários em escritórios, utilizando tanto métodos qualitativos quanto quantitativos, para considerar essa necessidade de aspectos de estruturas interdisciplinares, e aí, então, propor alternativas para encorajar avaliações similares em outros países em desenvolvimento, também para ajudar nessa lacuna que existe das conclusões atuais serem focadas em outros contextos culturais e climáticos. Visando atender, então, esse objetivo geral, 5 objetivos específicos foram traçados. O primeiro deles é determinar inovações tecnológicas
para avaliar e incluir a dimensão humana no desempenho das edificações. O segundo é apresentar desafios e também oportunidades relacionadas a métodos qualitativos, que são amplamente utilizados em estudos de ciências sociais, trazer esse conhecimento para a nossa área. O terceiro, então, é aplicar uma estrutura interdisciplinar para identificar efeitos subjacentes no comportamento dos usuários. O quarto é avaliar o efeito de aspectos subjetivos e também relacionados ao conforto dos ocupantes no seu comportamento no trabalho. E, por fim, então, propor ou estabelecer um método baseado em dados para propor algumas sugestões de otimização de estudos de campo em relação à operação de janelas, propondo, no caso, um tempo mínimo de experimento, também um tempo mínimo necessário de coleta de dados, também visando reduzir o custo desses experimentos. Esses objetivos específicos, eles foram atingidos por meio de artigos científicos. É uma estrutura que é permitida pelo PPGEC da UFSC. Então, os 5 objetivos específicos, cada um deles tem um artigo científico relacionado. Os 4 primeiros já estão publicados em periódicos internacionais e o 5º está em revisão. Então, eu só ressalto que essa eu apresento na ordem de publicação, então 1, 2, 3, 4 e 5, mas que o primeiro objetivo e o 5º, eles estão linkados na parte de avaliações quantitativas. E o segundo, o terceiro e o 4º, eles estão linkados na parte de avaliações qualitativas. E, no fim, então, essa combinação ou essa interdisciplinaridade proposta pela combinação dos métodos visou, no caso, atingir o objetivo geral, que é a combinação de abordagens qualitativas e também quantitativas. Inicialmente, então, focando no primeiro objetivo específico, uma revisão sistemática de literatura foi realizada na plataforma Scopus, e um artigo de revisão, no caso, foi redigido e publicado na revista Energy and Buildings em 2019, focando em inovações tecnológicas que são úteis para avaliar e também incluir a dimensão humana no consumo energético das edificações. Diversas inovações tecnológicas foram encontradas como viáveis também na literatura. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Inicialmente, então, sistemas cyberfísicos, que literalmente é a combinação de um mundo físico com um mundo cyber, uma representação cibernética, no caso, e a partir de inovações tecnológicas também é possível incluir uma nova dimensão nesses sistemas, que seria a dimensão social, entender um pouco mais o aspecto humano que está relacionado ao uso desses sistemas, e, na verdade, as edificações inteligentes ou smart buildings, elas estão emergindo, então, como sistemas cyberfísicos sociais. E essa inclusão da dimensão social pode ser feita com diversas tecnologias, por exemplo, sensores de comportamento que combinam diferentes tipos de sensores, no caso, eles podem ser passivos ou ativos, dependendo da maneira como eles avaliam o ambiente, ou tecnologia Kinect, que também é um sensor ativo, nesse caso, de movimento, e ele foi inicialmente desenvolvido para videogame, para Xbox, e devido aos diferentes componentes que existem nessa tecnologia, ela garante bastante flexibilidade ao seu uso, e diferentes perguntas podem ser respondidas com o seu uso. Além disso, a gente tem Internet of Things, que literalmente, ou traduzindo, seria a internet das coisas, e é literalmente conectar as coisas à internet. Um exemplo disso, que já é bastante difundido, seria um smartphone, por exemplo, que é uma coisa que a gente carrega e ela está sempre conectada à internet. E esse conceito pode ser transferido, então, essa tecnologia também para a área de edificações, a partir do momento que a gente pode conectar as edificações à internet. E aí a gente pode tanto coletar dados, quanto usar esses dados para otimizar a operação das edificações. Isso também é permitido por esse conceito de Human in the Loop, que é basicamente incluir os humanos ou os ocupantes nesse loop da performance ou do desempenho das edificações, principalmente por meio de feedback. Então, os sistemas automatizados ou não, ou as edificações em si, elas podem dar feedback para o usuário, e o usuário também pode dar feedback para esse sistema. Um exemplo de sistema um feedback de um sistema poderia ser: olha, agora lá fora a temperatura está agradável e se você desligar o ar-condicionado, você vai reduzir o consumo energético e vai estar em conforto. Então, é uma sugestão para uma operação. Ou o usuário pode dar um feedback para o sistema: olha, eu preferiria que tivesse mais frio aqui dentro, eu estaria em mais conforto e eu seria mais produtivo no meu trabalho. E aí, com alguns algoritmos, talvez, entender essas respostas médias e otimizar a operação dos sistemas, por meio do feedback dos usuários. Além disso, então, existe a possibilidade de utilizar realidade virtual ou ambientes imersivos. Nesse caso, então, essa tecnologia também é viável para reproduzir algumas características de um ambiente real em um ambiente virtual, no caso. Isso também ajudaria a reduzir o custo dos experimentos, dado que você pode
replicar várias condições que demorariam muito tempo para acontecer naturalmente, e aí você pode diminuir o tempo necessário para fazer algumas avaliações longitudinais, por exemplo. Então, considerando essas diferentes inovações tecnológicas que podem ser empregadas na área de energia, as principais conclusões obtidas foram que existe a necessidade de coletar a viabilidade de coletar bastante quantidade de dados, ou Big Data, como isso é conhecido, até porque esses dados podem ser transferidos ou traduzidos como conhecimento e também estratégias de design e de controle de edificações. Além disso, concluiu-se que os profissionais da área eles precisam conhecer e escolher as abordagens mais adequadas para responder cada problema, até porque inúmeras tecnologias estão sendo criadas e apresentadas constantemente. Além disso, existe uma possibilidade notável do uso de sistemas baseados em IoT, ou Internet das Coisas, principalmente por causa desse feedback possibilitado tanto do usuário para a edificação, quanto da edificação para o usuário, de modo a otimizar a qualidade do ambiente interno com o consumo das edificações. E, além disso, então, outra conclusão é que, apesar de ser muito viável, os profissionais da área precisam considerar que existe um custo elevado na utilização dessas tecnologias e precisam, algumas estratégias de otimização de coleta de dados também são necessárias, porque, às vezes, uma quantidade de dados muito grande acaba sendo desnecessária, sendo que essa coleta vai custar para ser adquirida e também mantida ou analisada, e, na verdade, não vai poder ser traduzida em conhecimentos muito úteis ao longo da operação da edificação. Então, são estratégias de otimização também da coleta de dados que são necessárias. E aí, dando sequência e visando atingir o segundo objetivo específico da tese, uma nova revisão de literatura sistemática foi realizada na plataforma Scopus, novamente, e, nesse caso, essa revisão focou em abordagens qualitativas ou métodos que são amplamente utilizados nas ciências sociais, que também podem ser utilizadas para entender a dimensão humana do consumo energético. Essa revisão também foi publicada na revista Energy and Buildings em 2020. Diferentes métodos qualitativos foram encontrados e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, iniciando nos questionários. Os questionários são, de longe, o método mais aplicado na nossa área, e devido aos diferentes tipos de questionário, ou tipos de questões, ou escalas que podem ser adotadas, esse método garante bastante flexibilidade no seu uso. Então, ele também é utilizado para responder diferentes tipos de pergunta ao longo da operação, ao longo do ciclo de vida das edificações. Além disso, a gente tem as entrevistas. As entrevistas, elas são um pouco comparáveis aos questionários, só que, na verdade, precisa de um entrevistador envolvido. E, além de entrevistas individuais, também existe a possibilidade de realizar grupos focais, então entrevistar um grupo de pessoas ao mesmo tempo. E, dando sequência ainda em relação aos grupos focais, a gente tem as sessões de brainstorming, como uma possibilidade, então, de juntar diferentes profissionais, pessoas, ocupantes ou projetistas, para pensar juntos e encontrar algumas soluções criativas para problemas que já tenham sido encontrados anteriormente. Além disso, existem as avaliações pós-ocupação, que são bastante úteis para entender sucessos e também falhas durante a operação das edificações. E, apesar desse tipo de método qualitativo ser bastante viável para a nossa área, ele ainda é muito focado na academia ou nas universidades, e existe a necessidade, então, de transferir um pouco esse conhecimento para a indústria, para os profissionais da prática, até para que eles otimizem o processo de projeto a partir do conhecimento adquirido em relação aos sucessos e às falhas das edificações já projetadas. Além disso, a gente tem os diários pessoais. São diários normais, então você pode perguntar para as pessoas reportarem diariamente o que elas fazem, como elas operam a edificação. Existe um método já bastante consolidado, que é baseado em diários pessoais, que é o Time Use Survey, e já foi utilizado em escala nacional na Dinamarca, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e tem resultados bem legais sobre operação e também ocupação de residências, no caso em escala nacional. Além disso, existem os estudos de elicitação, que são importantes para entender sentimentos ou pensamentos dos usuários ou das pessoas em relação a algum comportamento, então, avaliações mais subjetivas, e estudos etnográficos ou sondas culturais. Esses estudos etnográficos, eles são viáveis para entender a cultura relacionada a um comportamento ou como os grupos sociais impactam. Então, esses métodos também podem ser utilizados para entender a cultura relacionada ao consumo energético em edificações. A diferença entre esses dois métodos é que, nas etnografias, os pesquisadores são ativos e eles coletam os dados, participam de todo o processo,
enquanto nas sondas culturais os próprios participantes são responsáveis por coletar os dados, então eles podem ser providos com alguns kits, câmeras ou outros materiais para que eles coletem os dados. Então, considerando todos esses métodos qualitativos que existem, as principais conclusões dessa revisão de literatura foram algumas que eu ressalto aqui, que inicialmente então os profissionais da área, ou diferentes partes interessadas, elas precisam ser informadas sobre a possibilidade de incluir esses novos métodos qualitativos nas suas práticas profissionais. E aí, na sequência, então, quanto mais esses métodos qualitativos, quanto mais eles forem populares ou popularizados nessas pesquisas, mais conhecimento sobre eles e também diretrizes para suas aplicações vão ser apresentadas para que eles sejam replicados no futuro. E com essa maior replicação, a maior aplicação desses métodos qualitativos, a gente pode entender muito melhor a dimensão humana relacionada ao consumo energético e até propor algumas políticas públicas centradas nas necessidades dos usuários. E, por fim, ainda existe a possibilidade de combinar diferentes métodos qualitativos, tanto para coletar diferentes tipos de informação, quanto para confrontar as informações coletadas, e aí até ser um jeito de validar essas informações. Então, essas são as principais conclusões, e dando sequência nos objetivos específicos, visando atingir o terceiro objetivo específico dessa pesquisa, então, um novo estudo foi realizado, esse estudo foi publicado na revista Building and Environment em 2020, e ele visou avaliar os efeitos subjacentes nas escolhas de comportamento dos usuários, comportamentos adaptativos, no caso, em escritórios, e foi utilizando uma estrutura interdisciplinar. Essa estrutura interdisciplinar, ela foi criada ela é um dos principais resultados do grupo de pesquisa Anexo 66, que eu comentei lá no começo, aquele grupo internacional, e ela foi criada por uma combinação de profissionais como engenheiros, sociólogos, arquitetos, cientistas de dados, e ela combina, então, diferentes teorias. Essas teorias são, inicialmente, a DNAs, Drivers, Needs, Actions e Systems, que é uma teoria utilizada para descrever o comportamento dos usuários, com a teoria, essa TPB, Theory of Planned Behavior, que é a teoria do comportamento planejado, ela vem da psicologia, que visa explicar como a intenção de se comportar impacta no comportamento em si, e, por fim, a teoria social cognitiva, ou Social Cognitive Theory, essa SCT, que vem da sociologia, e aí uma estrutura que combina aspectos de todas elas foi proposta, e um questionário para avaliar, para aplicar essa estrutura foi criado, e esse questionário, então, ele foi aplicado na UFSC para os funcionários de ambiente de escritório da universidade. Esse questionário, então, ele foi inicialmente criado em inglês, e aí ele foi traduzido para o português, e submetido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos da UFSC, e a coleta de dados foi antes do Covid. O questionário foi enviado para mais de 3 mil funcionários da UFSC, e 345 respostas foram obtidas. No caso, aqui tem algumas edificações da UFSC, onde os funcionários reportaram que eles trabalham, e esse método, então, essa aplicação de questionário é válida para o terceiro estudo, que é esse que eu estou apresentando agora, e também para o quarto objetivo específico. Então, só para deixar claro que é o mesmo questionário que foi utilizado nos mesmos, mas eu vou comentar dele só agora. Então, focando no primeiro estudo, que é em relação aos aspectos subjacentes no comportamento, o que se focou foi a criação de um modelo de equação estrutural, que é bastante utilizado nessas pesquisas de comportamento humano, na sociologia, e é basicamente, então, um jeito de você perguntar algumas variáveis que podem ser observadas, no caso, entender dos usuários, e a partir delas, realizar esse modelo de equação estrutural, que é como se fossem várias regressões múltiplas, para entender as relações de variáveis que são consideradas como latentes nas teorias de comportamento da psicologia. Algumas variáveis que você não pode necessariamente medir, mas aí, a partir dessas regressões múltiplas, você pode entender como elas estão interligadas. Isso aqui é uma estrutura, então, resultante do anexo 66, e essa estrutura foi testada com os questionários aplicados na UFSC. Esses cálculos foram realizados em linguagem de programação R, utilizando esse pacote Lavaan Serve. Antes de, primeiro, um pouco os resultados obtidos, mas antes de mostrar os resultados das equações estruturais, eu trago um pouco dos aspectos subjetivos em si, perguntados aos usuários, e aqui a gente tem um gráfico sobre a intenção de compartilhar os sistemas nas edificações e também as expectativas que os usuários têm em relação a isso. Então, aqui a gente tem do ar-condicionado, da janela, da iluminação e das persianas, e o que se concluiu
é que o gênero afeta bastante no controle, principalmente dos aparelhos de ar-condicionado. Os homens que participaram do questionário, eles reportaram menor intenção de compartilhar o controle do ar-condicionado, ao mesmo tempo que eles percebem menor expectativa dos seus colegas para esse compartilhamento. Ou seja, esse estudo adiciona à literatura que o gênero não afeta somente a percepção térmica dos ocupantes nos ambientes, mas ele também impacta como os usuários interagem com os sistemas de ar-condicionado, que são a principal maneira de restaurar o conforto, talvez, ao longo do ano. Além disso, ainda um outro aspecto subjetivo é o controle para ajustar esses sistemas ao longo do ano, e aí concluiu-se que 8% dos respondentes reportaram que eles não sabem ajustar os aparelhos de ar-condicionado. Então, existe uma necessidade de educar ou ensinar como as edificações precisam ser controladas para que todos os usuários ao longo do ano tenham a possibilidade de se adaptar ao passo que eles sentem desconforto. Mas dando sequência, então, aqui eu trago um pouco dos resultados por causa do tempo também, e aí dando sequência indo para os modelos de equação estrutural, eu trago do ar-condicionado, mas já ressalto que tem alguns que os resultados são similares para os sistemas de janela e de persiana. Então, concluiu-se que a intenção de compartilhar o controle e também o controle percebido em relação ao ar-condicionado, eles são positivamente linkados com o comportamento, e esse link, essa consequência, no caso, ela é estatisticamente significativa. Além disso, a facilidade de controlar os sistemas também é um aspecto importante para o controle percebido desses sistemas, no caso, em todos os sistemas avaliados. Os coeficientes aqui dos caminhos, eles podem ser entendidos como coeficientes de regressão múltipla, no caso. E aí os resultados são similares para os outros sistemas, como eu falei, janela e persiana, mas não são similares para o sistema de iluminação. E aí eu ressalto, então, que aqui, no caso, eles são mais baixos e não são estatisticamente significativos, no caso, a intenção e o controle percebido. E aí eu ressalto que outras teorias podem ser adequadas ou inseridas nessa estrutura que foi proposta no anexo 66, visto que em outros estudos já existem alguns pesquisadores sugerindo a inclusão de hábito como um construto também de comportamento e poderia ser incluído na estrutura da teoria do comportamento planejado. Então, o hábito pode ser testado no futuro como um grande construto de comportamento em relação à operação dos sistemas de iluminação, e existe até um jeito já normatizado, esse Self-Reported Habit Index, é um jeito de avaliar o hábito e seria uma maneira de incluir esse como um construto para o comportamento de operação de iluminação artificial. Então, dando sequência em relação às conclusões desse estudo, mais subjetivo sobre a operação dos sistemas nos ambientes de escritório, concluiu-se que todos os aspectos subjetivos, intenção, facilidade, atitude, expectativa e conhecimento em relação à operação, eu trouxe só alguns deles por causa do tempo da apresentação, mas todos estão reportados com detalhes nos artigos. Todos esses aspectos subjetivos relacionados ao controle do ar-condicionado, eles são menores do que os dos outros sistemas, ou seja, existe uma pressão ou uma dificuldade em relação às normas sociais e esses aspectos subjetivos também em relação ao controle dos aparelhos de ar-condicionado quando se compara aos demais sistemas das edificações, que no caso são janelas, persianas e iluminação artificial. Considerando, então, essa dificuldade relacionada aos aspectos subjetivos no controle do ar-condicionado, então também concluiu-se que existe um potencial muito grande de prover aos usuários algumas maneiras de que alguns sistemas pessoais de conforto para que eles alterem, então, o microclima mais próximos a eles, e não alterem toda a configuração da sala em relação à qualidade do ambiente interno. Esses sistemas pessoais, então, podem ser ventiladores de mesa ou outros tipos, até iluminação focada na pessoa, também se for em relação à iluminação. Existem diversos tipos de sistemas pessoais já disponíveis no mercado. Além disso, então, também concluiu-se que, embora pareçam um pouco abstratas essas conclusões para a nossa área, para a engenharia e para a arquitetura, por a gente não lidar muito com essas teorias de comportamento, essas conclusões baseadas em teoria, elas podem ajudar a entender melhor como os usuários se comportam, quanto a fazer algumas intervenções em campo para melhorar as oportunidades de adaptação ao longo do ano. Então, os profissionais da área, eles podem focar em construtos de comportamento relacionados a cada sistema, no caso, para que mais
oportunidades de adaptação sejam atingidas pelos usuários ao longo do ano. E, por fim, então, também concluiu-se que a facilidade de compartilhar os controles desses sistemas é positivamente linkado e também estatisticamente significante em relação ao controle percebido desses sistemas. Ou seja, nós, como profissionais da área, a gente precisa proporcionar aos usuários sistemas que sejam fáceis de usar, mas que também sejam fáceis de compartilhar o controle. Por exemplo, muitas vezes um controle de ar-condicionado único é proporcionado numa sala inteira para 20 pessoas. Então, às vezes, garantir que mais pessoas tenham acesso aos controles mais fáceis ou mais perto, mais próximos ao seu local de trabalho, favorece que esse sistema seja compartilhado e, consequentemente, as pessoas percebem maior controle em relação a esses sistemas e é uma alternativa viável para melhorar as oportunidades adaptativas ao longo do ano. Então, dando sequência e visando atingir a UFSC, foi utilizado para redigir um novo artigo em 2021, e ele focou, então, em aspectos subjetivos e relacionados ao conforto, qual a relação deles no comportamento dos usuários. Então, os aspectos subjetivos principalmente avaliados nesse estudo foram as crenças em relação à qualidade do ambiente interno, então, como os usuários, quanto eles estão satisfeitos com cada domínio da qualidade do ambiente interno e como eles percebem que esses domínios impactam na sua produtividade. Além disso, as principais fontes de desconforto em relação ao ambiente térmico, visual, acústico e de qualidade do ar. E, por fim, as principais razões para ajustar os sistemas ao longo do ano, em cada estação, no caso. Além dessa avaliação mais qualitativa sobre esses aspectos, um algoritmo de machine learning ou de aprendizagem de máquina também foi testado para entender um pouco mais quais são os principais preditores para esses comportamentos ao longo do ano. O algoritmo utilizado, então, foi a árvore de decisão, também foi realizado em linguagem de programação R. Aqui eu comento um pouco sobre o que está por trás desse algoritmo utilizado. Então, o alvo dessa classificação, dessa árvore de decisão, foi um número inteiro que sintetiza todas as oportunidades, as potenciais causas para os usuários interagirem com cada um dos sistemas. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu trago um gráfico na sequência, mas esse número de resposta, o número alvo, no caso, ele foi discretizado em 3 classes, não interação, ou interações baixas ou interações altas ao longo do ano, e essas diferentes estratégias de discretização foram testadas, e foi utilizada a que teve como resultado melhor performance das árvores de decisão. Os preditores dessa árvore de decisão, então, foram as crenças em relação ao ambiente interno, os aspectos subjetivos que também foram avaliados no artigo anterior, e, por fim, fatores contextuais e também fatores pessoais, como ocupação, tipo do escritório, gênero e idade dos usuários. Aqui, inicialmente, focando na abordagem mais qualitativa, a gente tem as crenças em relação ao ambiente interno no lado esquerdo, em cima, a satisfação, quão satisfeitos estão os usuários em relação à temperatura, qualidade do ar, da iluminação natural, artificial e da acústica, e embaixo, como esses aspectos influenciam na produtividade dos usuários. Concluiu-se que a qualidade da acústica é o aspecto que precisa ser melhorado na UFSC, então os usuários reportam baixa satisfação e também acreditam que esse aspecto impacta negativamente na sua produtividade ao longo do ano. E, além disso, também concluiu-se que os usuários são mais conservadores na hora de reportar como a qualidade do ambiente interno impacta na sua produtividade, visto que mais pessoas escolheram a opção neutra quando comparado à satisfação. Além disso, aqui na parte direita, a gente tem as principais fontes de desconforto no ambiente térmico, visual, acústico e de qualidade do ar, e aqui, novamente, se reforçou a baixa qualidade de acústica nos ambientes, dado que mais de 50% dos respondentes reportaram tanto ruídos internos quanto externos como fonte de desconforto, e esse limite de mais de 50% dos respondentes reportarem alguma fonte de desconforto não foi atingida para nenhum outro domínio da qualidade do ambiente interno. Dando sequência, então, eu trago os resultados mais específicos da árvore de decisão e dos principais motivos para ajustar os sistemas aqui na apresentação só do ar-condicionado, mas no documento tem para todos os sistemas avaliados. O gráfico utilizado, então, aqui à esquerda, para reportar os principais motivos
dos ajustes, ele é dividido por estação, então a gente tem primavera, verão, outono e inverno, e aí deu para entender a proporção de pessoas que escolheu cada um dos principais motivos em cada uma das estações. Então, esses números aqui, a quantidade de opções, de motivos que a pessoa tem para reportar, para ajustar um sistema, eles são o número da árvore de decisão, e que foram discretizados nessas três classes, né? Baixo, alto ou não interação. E a árvore de decisão, então, ela também foi escolhida pela facilidade de interpretar o resultado, porque tem um diagrama que vai dando para entender, por exemplo, controle, se a pessoa tem controle do ar-condicionado, se ela não tem, então ela não interage, se ela tem, aí já tem mais outros aspectos impactando. Aqui, novamente, ressalta a influência do conhecimento na hora de controlar o sistema, porque quem não sabe como controlar, não controla. Então, não saber como controlar é a mesma coisa que não ter um controle ou não ter um ar-condicionado. E aí, essa árvore de decisão também é importante porque ela mostra, nessa ordem, os preditores mais impactantes para cada um dos sistemas. E aí aqui a gente percebe que, por exemplo, frequência de negociação também é um aspecto bem importante para o controle dos ar-condicionados. Outro aspecto subjetivo. E assim a gente tem todos os outros para cada um dos sistemas avaliados. Dando sequência, então, utilizando as principais fontes de desconforto que os usuários reportaram e também os principais motivos para ajustar cada um dos sistemas, esse diagrama foi proposto para sintetizar a relação bidirecional que existe entre fontes de desconforto e razões para que as pessoas, e as interações que as pessoas fazem nos ambientes de trabalho. Então, aqui no centro, a gente tem as principais fontes reportadas de acordo com o domínio, né, térmico, visual, acústico, qualidade do ar, de acordo com as cores. E aí, então, uma fonte de desconforto que causa uma interação no ambiente, ela foi denotada aqui com uma flecha contínua, e uma interação em si, que no caso acaba gerando uma nova fonte de desconforto, ela foi denotada com esses traços, com essa seta tracejada. Então, o que se chegou à conclusão, aqui a gente tem, por exemplo, abrir a janela, fechar a janela, abrir as persianas, fechar as persianas, e a gente vê que diferentes domínios estão linkados, por exemplo, com abrir a janela, acústico, térmico, qualidade do ar. Por exemplo, ao abrir a janela para ouvir o ruído, ruído externo pode ser uma nova fonte de desconforto, que foi bastante reportada pelos usuários. Então, essa estrutura ressalta que, apesar de fontes de desconforto multidomínio causarem interação com as edificações, essas interações em si, elas podem causar novas fontes de desconforto multidomínio, tanto para quem interagiu, quanto para quem está compartilhando o ambiente. Então, a gente precisa entender melhor essa relação, tanto quais são os limites aceitáveis em relação ao conforto multidomínio, quanto como eles impactam nas interações dos usuários, com os sistemas da edificação, no caso. E aí, então, considerando tudo isso que foi apresentado nesse estudo, as principais conclusões obtidas foram, inicialmente, em relação à qualidade do ambiente interno, que nos ambientes da UFSC as condições de acústica elas precisam ser melhoradas, porque se teve as crenças em relação a esse aspecto são baixas, e além disso, também concluiu-se que algumas crenças em relação à qualidade do ambiente interno, elas são correlacionadas em diferentes domínios. Então, por exemplo, o que a pessoa acredita em relação ao ambiente térmico está correlacionado com o que ela acredita em relação à qualidade do ar. Isso também ressalta a complexidade das interações com alguns sistemas das edificações. Além disso, concluiu-se que as principais fontes de desconforto multidomínio, elas ressaltam alguns resultados conflitantes, e porque o que algumas pessoas consideram como desconfortável, na verdade é confortável para as outras. Então, informações objetivas, monitoramentos em campo também são necessários para compreender melhor essas relações. Além disso, os aspectos subjetivos, como frequência de negociação, atitudes, facilidade e intenção em relação ao compartilhamento de controles, são preditores bastante importantes para o comportamento dos usuários, e eles precisam ser considerados em estudos futuros. E, por fim, então, existe essa necessidade de entender ou compreender melhor os limites da qualidade do ambiente interno que são considerados confortáveis para os usuários, e também existe a possibilidade de, aqui esse estudo também ressalta a possibilidade de providenciar controles pessoais para que os usuários ajustem a qualidade do ambiente interno em uma escala mais micro ou mais próxima a eles, ao invés de alterar toda a sala compartilhada. E aí, então, dando sequência,
E visando atingir o quinto objetivo específico dessa tese, um novo estudo foi realizado, esse é bastante quantitativo, no caso, baseado em dados monitorados em campo, e esse estudo foi realizado durante o meu período de intercâmbio na Universidade de Perugia, com dados de lá. Então, esse estudo teve como objetivo apresentar um método baseado em dados que considera aspectos de teoria da informação e também aprendizagem profunda, ou deep learning, para propor algumas estratégias de otimização de monitoramentos em campo. Vou comentar um pouco sobre o método proposto, então. Ele tem 3 aspectos principais. A coleta de dados contínuos, que essa coleta de dados durou agora mais de 6 anos, em 5 escritórios da Universidade de Perugia, e esses dados eles foram analisados sob 2 aspectos. Inicialmente, então, utilizando alguns conceitos de teoria da informação para propor hipóteses de quais são estratégias que podem ser utilizadas para otimizar estudos futuros, e aí, então, um estudo de caso utilizando aprendizagem profunda para testar essas hipóteses. Aqui tem só um exemplo dos ambientes monitorados, aqui um ambiente de escritório, um dos 5, né? Monitora, então, temperatura do ar, iluminância interna, o consumo dessas estações de trabalho, o consumo delas, né, dos equipamentos que as pessoas utilizam, e também o estado da janela e da porta, se está aberta ou fechada, ao longo do ano. No caso, essas são as variáveis internas, e além disso, as variáveis externas climáticas também são monitoradas ao mesmo tempo na cobertura dessa edificação. Então, esse método, inicialmente em relação a esse método, uma estratégia de divisão dessa base de dados por ela ser muito grande foi proposta, e essa estratégia é bastante importante para entender as próximas etapas do método. Então, a gente tem uma base de dados de 72 meses ou 6 anos de monitoramento contínuo, e essa base de dados foi dividida em todas as subbases possíveis, que consideram meses inteiros ou combinações de meses inteiros coletados continuamente. E aí o que isso significa é que, por exemplo, iniciando no mês de abril de 2015, essa base de dados de 72 meses, ela foi dividida em uma subbase de 1 mês, uma de 2 meses, 3 meses, 4, e assim sucessivamente, até chegar na base total de 72 meses. E aí, iniciando no próximo mês, que é maio de 2015, essa mesma estratégia recursiva de divisão foi adotada, 1, 2, 3, 4 meses, até chegar na última base, que no caso, no máximo, tem 71 meses, porque já não tem mais esse mês de abril, né? E assim sucessivamente, até chegar no último mês, no caso, março de 2021, o mês de número 72, que a única subbase possível é essa de 1 mês. Essa estratégia recursiva, então, foi realizada em linguagem de programação em linguagem Python, e mais de 2.500 subbases foram obtidas com essa estratégia de divisão. E aí, então, focando um pouco, inicialmente, nos aspectos ou nos conceitos de teoria da informação que foram adotados, vou apresentar um pouquinho. Eles também foram calculados em linguagem Python, utilizando um pacote específico para isso, para cálculos de teoria da informação. Inicialmente, em relação à entropia, a entropia, então, ela pode ser entendida como uma medida de incerteza de uma variável aleatória, ou quanto de informação que é necessário para descrever essa variável aleatória. No caso desse estudo, então, a variável aleatória avaliada foi a operação da janela, e então se calculou a entropia para a operação da janela. Mas, como a entropia é uma medida de incerteza, existe uma técnica de entender como a gente pode reduzir essa incerteza, né? Então, a gente tem a entropia condicional. E, basicamente, a partir do momento que você condiciona o seu conhecimento sobre uma variável aleatória em uma outra variável aleatória disponível, você pode entender quanto essa nova variável aleatória fala sobre essa primeira, ou reduz a incerteza dela. Isso parece um pouco abstrato, mas se a gente pensar na operação da janela, por exemplo, a gente tem uma distribuição de probabilidade dela estar aberta ou fechada, né? Mas se eu disser para vocês que a janela, que agora é inverno, a distribuição de probabilidade muda, porque no inverno, muito frio, a probabilidade da janela estar fechada é maior. Então, eu reduzo a incerteza em relação à operação. Da mesma forma que se eu disser que é verão ou primavera, ela vai ter uma probabilidade de estar aberta um pouco maior. Então, novamente, eu reduzo a incerteza dessa operação, e dessa distribuição, no caso, e aí, então, é possível calcular quais são as variáveis aleatórias novas, né, monitoradas, que são mais informativas em relação à operação das janelas. E, por fim, a gente tem a cross entropy, ou uma medida de divergência, essa divergência de KL, então, ela é útil para comparar duas distribuições de probabilidade associadas a variáveis aleatórias e entender quanto elas divergem ou quão errado você está se você assumir uma ao invés da outra.
de novo parece um pouco abstrato, mas se a gente trouxer para o nosso problema daquelas 2.500 subbases criadas, dá para utilizar essa métrica para entender, por exemplo, quão errado você vai estar se você assumir que esse único um mês de monitoramento é correto, sendo que, na verdade, você tem 72 meses disponíveis, que representam o comportamento dos usuários de longa duração, né? Então, todas as subbases, essas mais de 2.500, foram comparadas com essa base total de 72 meses para entender quão divergentes elas são em relação à distribuição total. E aí, por fim, então, com esses conceitos de teoria da informação, algumas hipóteses foram criadas sobre quais variáveis são mais informativas ou sobre como otimizar esses estudos de campo. E essas hipóteses, elas foram testadas, então, novamente com uma estratégia recursiva, e nesse caso, uma estratégia para treinar e testar redes neurais profundas. Então, aí que entra a parte de Deep Learning. Então, cada uma daquelas subbases, novamente, que eu comentei lá atrás, das 2.500 subbases, cada uma delas foi utilizada para treinar e testar uma rede neural para prever a operação das janelas. Essa estratégia, então, ela foi repetida 3 vezes para considerar, lá atrás no monitoramento, eu comentei que são monitoradas variáveis internas e externas. Então, essa estratégia de treinar e testar todas as redes neurais, ela utilizou ou só as variáveis internas, ou só as variáveis internas, ou a combinação das variáveis internas e externas para entender quais são as mais informativas. Então, no total, mais de 7.000 redes neurais profundas foram treinadas e testadas com essa estratégia recursiva, também foi feita em linguagem Python, e as métricas de desempenho dessas redes neurais foram testadas com esse diagrama de Hock. Aqui a gente tem a taxa de falso positivo, a taxa de verdadeiro positivo, e então aqui na ortogonal, na diagonal, a gente tem uma gas line, uma linha de chute, no caso, e os modelos que estão acima dessa linha de chute, eles tiveram mais taxa de verdadeiro positivo do que de falso positivo, e eles foram considerados como modelos de bom desempenho no limite utilizado como critério desse estudo. Então, eu trago um pouco, inicialmente, dos resultados em relação aos conceitos de teoria da informação. Inicialmente, a entropia, né, foi calculada a entropia da operação da janela, e essa entropia foi utilizada como base para os cálculos futuros. Então, primeiramente, em relação à entropia condicional, a gente tem quais as variáveis aleatórias, mês, temperatura externa, consumo em cada estação de trabalho, quais foram as variáveis que mais reduziram a entropia, ou seja, as que são mais informativas para a operação da janela. Além disso, eu tentei entender o que tem na combinação delas, quando a gente combina todas as variáveis internas ou todas as variáveis externas, e para isso eu usei o outro conceito de teoria da informação, que é a informação mútua, mutual information, para ver quanto de informação elas compartilham. E aí a gente percebeu que as variáveis externas, aqui na tabela de baixo, elas compartilham mais informação entre si do que as variáveis internas. Por exemplo, a temperatura externa fala bastante sobre a radiação solar e sobre a umidade. Ao contrário das variáveis internas, por exemplo, a temperatura interna não fala muito sobre o consumo nas estações de trabalho ou sobre a iluminância no ambiente. Então, a combinação das variáveis internas, de acordo com os conceitos de teoria da informação, foram consideradas mais informativas. Então, foi uma hipótese a partir desses cálculos com teoria da informação. Elas foram consideradas mais informativas para a operação das janelas. Dando sequência, então, em relação à cross-entropy, a entropia, a divergência de KL, ou a cross-entropy, novamente, então, todas aquelas subbases, elas foram comparadas à base total, né? E aqui, então, eu trago as médias de acordo com a estação que essas subbases começaram. Então, por exemplo, aqui a gente tem inverno, verão, primavera, outono, né, de acordo com a cor. Aqui, pegando o azul, que é inverno, a gente tem, por exemplo, aqui é a duração, né, da base, e aqui é a cross-entropia. Então, por exemplo, aqui é mês 1, né, de duração. Então, esse ponto representa todas as subbases com 1 mês de duração que começaram no inverno. Aqui, todas as subbases com 2 meses de duração que começaram no inverno. E assim sucessivamente. Então, aqui é a média de todas elas, né? E a gente tem que essas subbases muito pequenas, elas divergem muito da base de dados completa. Aqui a gente vê uma tendência da cross-entropia ao valor original inicial da entropia das janelas, né? Até porque uma base de 71 ou 72 meses, quando comparada com ela mesma, ela não tem divergência, ela é ela mesma, né? Então, a gente chegou num momento que já não tem mais divergência. A partir de 48 meses, já é praticamente igual sempre. E, além disso, concluiu-se, então, a grande influência da sazonalidade e também alguns pontos de convergência nessas cross-entropias.
em torno de anos, assim, entre 9 e 12 meses, o primeiro convergência, depois 2 anos, 3 anos e 4 anos. Mas aí, para testar essas hipóteses de quais eram as variáveis mais informativas, então foi adotada aquela estratégia recursiva para treinar e testar redes neurais profundas. Aqui tem os resultados de todas elas, aqui considerando variáveis internas e externas como preditoras, ou só internas ou só externas. Os modelos que estão acima da linha de chute aqui, da linha tracejada, foram considerados de bom desempenho e os outros tiveram um desempenho ruim. Inicialmente, então, já se concluiu que a inclusão das variáveis internas aumentou a taxa de modelos de bom desempenho, então foi uma prova inicial de que as variáveis internas são mais informativas, mas visando atingir estratégias de otimização de estudos de campo, então foi analisado com mais cautela esses modelos aqui, em vermelho, no caso, os modelos que tiveram um desempenho ruim. A primeira análise feita, então, foi a duração desses modelos. Aqui, esses box plots representam só os modelos com desempenho pior que aquela linha de chute. E aí já percebeu-se que, quando as variáveis internas são incluídas, em menos de 2 anos, já nenhum modelo teve um desempenho ruim quando as variáveis internas são incluídas, ao contrário de quando só as variáveis externas são monitoradas. É necessário mais tempo para ter a certeza total de que os modelos vão ter um bom desempenho. Então, aqui, seria esse limite do box plot, seria um fator de segurança, uma estratégia de otimização bastante conservadora para que os estudos de comportamento de usuário resultem em modelos que representem de maneira realística e também confiável. Mas uma estratégia de otimização que foi pensada na sequência, então, é entender o que tem nesses espaços dos box plots, que é entre o quartil superior e o limite superior do box plot, porque eles representam 25% dos dados, né? Ou seja, 75%, a maioria dos dados, já estão abaixo do quartil superior, né? De cada box plot. E aí, a partir disso, então, concluiu-se que existe uma grande influência da sazonalidade, porque esses modelos, eles começaram, majoritariamente, eles começaram no inverno ou no outono. Ou seja, os profissionais da área, então, eles podem adotar esse critério de quartil superior como um limite para otimizar os estudos de campo, como um limite de duração mínima para realizar estudos de campo, dado que esses estudos sejam realizados ou sejam iniciados em estações que são consideradas mais informativas, no caso a primavera e o verão. E aí, então, aqui a gente tem os resultados de meses que foram reduzidos bastante, né, até mais de 9 meses, então já é suficiente, em torno de um ano, aquele ponto inicial lá da primeira convergência da cross entropy, já é suficiente para representar o comportamento, para representar a operação das janelas quando as variáveis internas e externas são monitoradas. Então, as conclusões desse estudo, as conclusões principais inicialmente que um método inovador para a pesquisa de comportamento de usuário foi apresentado com esse estudo. Além disso, também concluiu-se que as variáveis internas elas são mais informativas em relação à operação das janelas em escritórios, tanto de acordo com os conceitos de teoria da informação, quanto com o algoritmo de aprendizagem de máquina utilizado. Além disso, concluiu-se que os profissionais da área eles precisam considerar a estação antes de começar os monitoramentos de campo, porque essa é uma estratégia bastante viável para reduzir o tempo mínimo de dados necessários. E, por fim, então, esse método ele pode ser replicado com outras bases de dados ou outras regiões, para que outras estratégias sejam apresentadas, visando que profissionais de países em desenvolvimento utilizem essas estratégias para realizar monitoramentos em campo, que sejam otimizados ou até mais baratos, no caso. Então, na sequência, as discussões em relação à pesquisa como um todo, não só mais do último artigo, considerando tudo que foi feito, concluiu-se a grande necessidade de apresentar e também aumentar a utilização, tanto dos métodos em relação às revisões de literatura realizada, né, tanto dos métodos qualitativos quanto das inovações tecnológicas existentes. Além disso, também percebeu-se que os estudos de caso bem-sucedidos utilizando dados qualitativos e dados quantitativos monitorados em campo ressaltam a importância de avaliações baseadas em dados em estudos de campo, né? E a partir disso, então, considerando a importância de coleta de dados e também a possibilidade da redução de custos dos sistemas baseados em inovações tecnológicas, a combinação disso coloca a criação ou a utilização de sistemas de internet das coisas, ou IoT, como uma grande possibilidade para entender melhor,
para coletar dados sobre a operação de edificações durante o seu uso. Algumas limitações da pesquisa e oportunidade de pesquisa para estudos futuros também são ressaltadas em relação aos estudos de campo, principalmente a generalização dos resultados, porque eles são referentes a uma única cidade em cada um dos países avaliados. Além disso, no último método utilizado, só um algoritmo foi testado, devido ao custo computacional ser muito alto para comparar diferentes algoritmos. Além disso, em relação às oportunidades de pesquisas futuras, a gente tem estudos de campo para entender melhor a relação de conforto multidomínio com o comportamento dos usuários, também a combinação de dados qualitativos e quantitativos para modelar o comportamento dos usuários, talvez por meio de modelagem baseada em agentes, e, por fim, a criação de equipamentos de software e hardware livres para monitorar a qualidade do ambiente interno e também o consumo energético ou o comportamento dos usuários nessas edificações. E aí, na sequência, então, já vou terminar, sobre as principais conclusões obtidas com essa pesquisa. Então, eu trago novamente aquela estrutura lá do começo, de como os estudos se relacionam, aqui em cima em relação aos aspectos quantitativos realizados, aqui embaixo aos qualitativos, e aí vindo da revisão de literatura sobre inovações tecnológicas, considerando que as edificações estão emergindo como sistemas cyberfísicos sociais, a maior aceitação e uso das inovações tecnológicas, então provavelmente vai resultar em uma reação em cadeia, que é a maior produção também, produção em larga escala, e aí, em consequência disso, a redução do custo dessas inovações tecnológicas, mas, além disso, outra conclusão é que existe uma necessidade de otimizar a coleta de dados, tanto para ter um número mínimo de sensores, quanto para reduzir os problemas em relação às dificuldades em relação à Big Data, né, a base de dados muito grandes. E aí, na sequência disso, então, entrou o último estudo, né, o quinto, sobre a otimização de monitoramentos em campo, e aí esse estudo provou que é possível otimizar essa coleta de dados e que experimentos menores em relação à operação das janelas são possíveis quando variáveis internas são consideradas, e que os profissionais da área precisam saber ou considerar que algumas estações são menos informativas em relação à operação das janelas, e por fim, então, esse método pode ser replicado para atingir mais generalização dos resultados obtidos. Em relação às abordagens qualitativas apresentadas embaixo, então, partindo da revisão de literatura sobre elas, concluiu-se que existe uma necessidade de contextualizar, ou, na verdade, esses métodos são importantes também para contextualizar e informar as tomadas de decisão, e, além disso, também se concluiu que esses métodos qualitativos, eles podem ser caracterizados como oportunidades de baixo custo, e eles precisam ser apresentados e popularizados, principalmente em países em desenvolvimento. E aí, na sequência, com os estudos de caso qualitativo, com uma base de dados qualitativa realizadas, concluiu-se que avaliações ou aspectos subjetivos, eles podem guiar intervenções em campo ou em edificações ao longo de sua operação para otimizar o comportamento dos usuários, no caso, dado que os profissionais da área eles podem focar nos construtos de comportamento mais impactantes para cada um dos sistemas. E, por fim, concluiu-se que existe essa relação muito importante e bidirecional de conforto multidomínio com o comportamento dos usuários, dado que algumas interações, apesar de elas serem adaptações a um desconforto multidomínio, elas também são uma fonte nova de desconforto, e aí diferentes abordagens qualitativas também podem ser adotadas para entender melhor essa relação, para que os usuários comentem ou expliquem essa relação. E aí, por fim, então, juntando essas abordagens, os estudos de caso e as revisões de literatura, concluiu-se que o objetivo geral foi atingido a partir da combinação de métodos qualitativos e quantitativos, e a apresentação de novas possibilidades para que outras avaliações sejam realizadas em campo. E essas são as principais conclusões da minha tese, e eu agradeço a presença de todos, e é isso.